No sentido de garantir alguma retrocompatibilidade com os seus antecessores, Evil Dead Rise tem uma cena em que um olho salta e cai na boca de outro Deadite Killing All. Esta cena foi feita para homenagear uma cena de trauma com o olho acontecida no Evil Dead de Sam Raimi e Bruce Campbell, e hoje aqui tentaram recriar esta referência, mas num filme inteiramente feito sem humor, caiu assim com um aspecto um bocado estranho. E eu aproveito isto para falarmos aqui um bocado de cenas de filmes em que olhos sofrem ferimentos graves, o chamado trauma ocular. Este podcast, cujo padrinho é Lucio Fulci, tem visto imensas cenas de traumatismo ocular nos filmes do próprio Lucio Fulci. E ele fazia isso porque sabe que isto é das coisas que mete mais impressão às pessoas. Quando nós estamos a ver um filme de terror e algo se aproxima de um olho, nós ficamos logo com os nossos mecanismos de alerta interiores ativos. Quero-vos falar hoje de 3 filmes de Lucio Fulci que são conhecidos por ter este tipo de ferimento. O primeiro é o The Beyond, que eu penso que não falamos aqui no podcast, em que há uma senhora que, na sequência de um ataque perpetuado pelas forças das trevas, acaba por ter um olho furado de maneira muito lenta e dolorosa, que nos faz arrepiar todos os pelos das costas. Também em Zombie, ou Zombie 2, aquele clássico de Lucio Fulci, o tal em que um zombie luta com um tubarão, tem uma cena em que alguém tem um olho furado por um pau, causa muita impressão e que dá vontade de desligar a televisão e pensar, xiça, vou começar a ver comédias românticas, mas não há duas sem três. E em The New York Ripper, o nosso assassino corta um olho a uma pessoa com uma gilete de barbear. É uma cena também com muito detalhe, filmada de muito perto e que nos faz apertar os punhos até ficarmos sem sangue nos dedos. No entanto, este tipo de traumatismo não é exclusivo a Lucio Fulci. Quem é que não se lembra daquela cena do Final Destination 5 em que há uma moça que vai fazer uma operação a um olho para tirar a miopia e quando ela está deitadinha há uma avaria no equipamento que faz com que o laser começa ali a andar para um lado e para o outro e acaba por lhe arrancar o olho, que mais tarde é pisado por uma pessoa que vem ajudar. O clássico Laranja Mecânica também não é alheio a estes problemas, nomeadamente quando Malcolm McDowell é amarrado a uma cadeira, naquela que será a cena mais icónica de todo o filme, e lhe obrigam a ficar com os olhos abertos para ele não conseguir evitar ver as imagens de horror que lhe são projetadas à sua frente. Em 1929, Luís Buñuel e Salvador Dalí criam Un Chien Andalou, em que tem uma cena em que abrem o olho a uma senhora e com uma faca o cortam lentamente na horizontal, criando em nós um aperto de esfíncter capaz de transformar qualquer grafite em diamantes. Em 2004, este grande reciclador chamado Quentin Tarantino também terá usado todas estas cenas do passado para homenagear o trauma ocular em Kill Bill Volume 2, quando Uma Thurman, a noiva, arranca um olho a Daryl Hannah com um golpe de karaté super rápido e depois deixa ficar no chão em cima de um tapete. Arnold Schwarzenegger não é alheio ao trauma ocular. Em Terminator há uma cena, depois de ele ter andado aos tiros e lá rebolado pelo chão e a raspar-se, em que ele tem que tirar o olho com um bisturi e umas coisas muito rudimentares e a partir daí o seu olho fica apenas aquele típico e clássico vermelho, aquela luz vermelha que está por trás. Nota-se que é uma cena robótica, que é um efeito prático, mas ninguém consegue esquecer-se daquela vez em que Arnold Schwarzenegger arrancou um olho para conseguir ver melhor. Em 1990, em Total Recall, também há aquela cena em que ele vai para Marte e a atmosfera não tem capacidade nem pressão para aguentar um humano e, no final, Michael Ironside, o vilão, é tirado para a superfície de Marte e os seus olhos saltam cá para fora numa cena que parece ser, no mínimo, dolorosa. Também o clássico de 1999 de Takashi Miike, chamado Audition. Neste filme também a moça que se dedica uma boa parte do tempo a torturar um desgraçado que foi apanhado na sua teia, espeta-lhe
uns ferrinhos bastante dolorosos nos olhos, que nos faz agarrar à cadeira e ficar com as unhas atravessadas e difíceis de tirar. Eli Roth, em 2005, também no seu clássico de torture porn, que eu não sou grande fã, também tem uma cena em que tiram um olho para fora a uma moça e depois cortam com uma tesoura e aquilo depois deixa ficar a sair um líquido branco super nojento. Em 87, Dario Argento, com o seu clássico Ópera, que terá até já passado em sala recentemente no Porto, na iniciativa Passos no Escuro, onde eu estive presente, há uma cena em que existe uma armadilha que se coloca sobre o olho ou debaixo do olho com uns alfinetes que, se a pessoa fechar o olho ou pestanejar, fica com os alfinetes cravados no olho. É uma cena de muita tensão e, apesar do filme no final ter uma resolução um bocado amadora, é sempre um momento terrível quando um olho está tão perto do seu fim. Em 1986, no filme que já falámos aqui, Stuart Gordon, em From Beyond, também tem uma cena em que o nosso ator que fez Reanimator arranca um olho à dentada a uma paciente abusando dos seus privilégios de médico. Isto para vos dizer que um dos efeitos que mais assustam, que mais aterrorizam, são estes ferimentos diretamente nos olhos, porque os criadores dos filmes sabem que este é um elemento que funciona sempre. Não há ninguém que não se impressione com a iminência de um olho ser trespassado, ou ser cortado, ou ser explodido. Até já em Sexta-feira 13, esse mecanismo foi usado, e mesmo em 1960, um giallo chamado Black Friday fez uso deste mecanismo. Se antigamente se usavam olhos de porco, ou o que é que fosse, para fazer este efeito, hoje em dia, e a partir dos anos 80, começaram a usar-se técnicas de efeitos especiais para simular, e aparentemente não será muito difícil, porque qualquer filme de terror tem sempre aqui um momento em que um olho é barbaramente torturado às mãos de algum zombie ou algum malandro endemoniado. Deixo-vos aqui esta lista incompleta, como sempre. Se vocês quiserem participar com mais alguma, estejam à vontade.